Bom, aqui é uma live sobre exaustão. Assista a live inteira que tem vários trechos que eu deixei várias chaves ali para você poder realmente girar e fazer sua vida funcionar, beleza? Espero que você aproveite. Vamos lá então começar a falar um pouco sobre exaustão. Muitas pessoas vêm tratar, muitas pessoas acabam reclamam, mas no final de tudo, essas pessoas acabam não entendendo o porquê que elas estão tão cansadas, porquê que elas estão em exaustão. E eu vejo diariamente aqui no consultório muitas pessoas no vitimismo, muitas pessoas fazendo más escolhas. Porém, para a gente entender esse vitimismo e essas más escolhas, as pessoas precisam um pouco mais de conhecimento. A exaustão, na verdade, vem num momento da vida onde o seu cérebro não está mais aguentando informação, onde o seu cérebro não aguenta mais passar aquilo que você está passando. Você vive de exaustão? Você tem exaustão? Como é isso na sua vida? Porém, muitas pessoas não perguntam isso, muitas pessoas só querem reclamar e elas não percebem que no final elas acabam adoecendo. Muitas pessoas não percebem que a exaustão, na verdade, ela existe por si mesma. A própria pessoa acaba não assumindo a parte do que ela precisa fazer. Então, pessoal, quem vive em exaustão, na verdade, fez uma escolha. Assumiu uma identidade que muitas vezes não é dela, mas que ela não consegue nesse momento sair dessa informação. E às vezes a gente fica fazendo aquela pergunta: o que está causando essa exaustão em mim? E as pessoas não percebem que elas podem dizer várias coisas, várias coisas, tá? Eu estou exausto porque eu trabalho muito, eu estou exausto porque meus filhos me dão muito trabalho, eu estou exausto porque eu não tenho tempo de comer, eu estou exausto porque eu durmo pouco, eu estou exausto por X motivos. Porém, as pessoas não assumem que a exaustão, na verdade, é pela forma como elas estão fazendo as coisas. Porque tem pessoas que passam a mesma coisa que você passa e elas não estão em exaustão. Você já fez essa pergunta para você? Por que essas pessoas, de certa forma, passam o mesmo estresse que você, passam o mesmo teste, o cérebro passa a mesma informação e essas pessoas não entram em exaustão e você entra em exaustão? Porque todo mundo gosta de comparar a grama do vizinho, não é assim? Então, aqui a gente pode pegar um lado positivo. Por que a fulana limpa a casa o dia inteiro e ela está feliz? Por que quando eu limpo a casa, eu não estou feliz? Porque essa pessoa gosta de fazer isso. Vamos lá. Essa pessoa possivelmente, ela acredita que ela goste. E aí você tem que fazer a pergunta: por que ela gosta e eu não? E dentro disso, você começa a olhar para outros valores. E a grande pergunta para você resolver todas as outras perguntas que eu fiz é: quem sou eu? Identidade. Então aqui a gente vai passar por vários aspectos para a gente poder realmente entender a sua exaustão e poder, de certa forma, resolver um pouco disso, para a gente começar, de certa forma, a facilitar o seu funcionamento e terminar o dia mais disposto. Existem vários fatores que vão colaborar para essa sua exaustão. Então, quando a gente está falando de exaustão, a gente tem que falar primeiramente o quê? O que eu faço, o que eu tenho feito que tem me levado a essa exaustão. A gente pode colocar aqui já de cara, tá? Como está a sua alimentação? Como está a sua atividade física, tá? E como estão os seus pensamentos? Aqui, se você for numa nutricionista, ela vai te dar um esfrega, eu tenho certeza. Se você for para um personal, ele vai te dar um esfrega. E se você vier aqui, eu vou te dar um esfrega também, ok? Por quê? Porque, na verdade, o que eu tenho feito, eu tenho certeza
que alguma coisa vai ter uma falha. A gente consegue encontrar essas falhas. Agora, dentro desse processo, se você for para baixo, você vai olhar e falar assim, quando começou isso tudo? Qual o ambiente que gera isso para mim? Isso é muito importante a gente começar a questionar, porque você vem montando a sua estratégia. O que me leva à exaustão? Mas aí você começa a estruturar tudo isso. Quando foi que começou? Faça essa pergunta para você. Quando começou? Aonde foi que começou? Tem alguma parte no seu corpo? Tem alguma sensação? Foi pensamento? Foi aquele cansaço? Foi na hora de acordar? Foi na hora de dormir? Foi no começo do dia? Foi no final do dia? Aonde está essa exaustão? E aí você começa a mapear tudo isso, porque aqui a gente começa a responder outras coisas. Cláudio, a minha exaustão é logo, eu acordo cansado, ok, você não está dormindo bem, ok, você não está produzindo hormônios, agora vamos voltar. Por que você não está dormindo bem? Quando você entra no porquê, você já está nos seus valores, você já está em um outro tipo de questionamento na sua vida. A minha pergunta é, se você não está dormindo bem, por que você não está dormindo bem? Ah, porque eu tenho que fazer. Olha só, isso aí são crenças. Você tem que fazer. Você precisa encontrar uma identificação melhor. Quem eu sou e o que eu quero fazer, como eu quero fazer. Tudo isso você precisa colocar num lugar só. Ah, Cláudio, mas meu dia é muito corrido. Aí chega no final do dia, eu automaticamente eu vou dormir tarde porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Ok, então tá faltando o que para você? Organização. Você precisa organizar o seu tempo, tá? Quanto mais você corre, lembra que mais tempo vai faltar para você. Porque quando você corre, de certa forma, você tá na rua e corre. O que acontece com o semáforo? Ele fica verde ou fica vermelho? Eu tenho certeza que você responde que ele está vermelho, tá? Então, dentro desse processo, é muito importante você entender que você vai precisar de uma estratégia para criar tempo. Então, a pergunta aqui já não é mais o que está acontecendo com você, mas como você está reagindo à sua exaustão. Esse como já mata o que é essa exaustão, aonde está começando essa exaustão. Então, a alimentação você já sabe que é uma energia, você pode usar até de suplementação, né? Tá na moda falar disso, né? Mas se você for para uma nutricionista, você vai entender o que é uma suplementação de verdade, tá? Então, dentro disso você pode trazer sim energia de fora para dentro, porque quando citam, eu vou me aventurar um pouco na nutrição, tá? Quando falam para você, come tal coisa porque tem tal tipo disso e daquilo, gente, você tem que saber até se o solo disso realmente está rico para produzir isso. Porque quando se fala, por exemplo, eu sei que tem um estudo que mostra de castanha, depende da castanha, se ela é do Pará realmente ou se ela é produzida em outro lugar, eu já sei que muda completamente, tá, o rendimento desse alimento, tudo bem? Então, aqui a gente está falando de alimentação, mas nós podemos falar também da parte de atividade física. Você está fazendo muito pouco, porque tem gente que acha que tem que fazer muita atividade física para estar disposto, e não é assim. Eu estudo fisiologia, não estou falando de educação física aqui. Eu estou falando de fisiologia, que é algo que eu estudei na faculdade e eu gosto demais. Eu sou um estudioso de neurociência. Eu entendo como funciona o seu cérebro quando eu peço para você dirigir, quando eu peço para você buscar uma criança na escola, quando eu peço para você limpar a sua casa, quando eu peço para você fazer qualquer coisa, quando eu peço para você estudar para uma prova, quando eu peço para você tomar banho. Isso tudo, a reação que você tem gera um gasto energético. Isso vai estressar o seu cérebro ou, de certa forma, isso gera para você uma informação boa. Você entende que quando a gente está jogando essas informações aqui, esses valores para você, automaticamente, como você lida com isso? Esse como são as suas capacidades. Qual a capacidade que você tem de limpar um banheiro, de estudar para uma prova, de fazer uma live, de dar sua cara aqui, de falar para os outros o que você estuda e como você pode, de certa forma, resolver alguma coisa. Então, todo o processo de estresse e exaustão, ele vai incluir o seu cérebro.
ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o seu cérebro começa a funcionar, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso cientificamente, tá? Em onda beta ou gama, ele vai estar gastando muita energia. Daqui a pouco ele precisa reparar. Se você não dormir bem, não existe reparação. Aí o seu corpo começa a fazer o que em seguida? Você não tem energia, você não produz energia, aí ele vai fazer você comer mais. E aí, comendo mais, você está trazendo energia de fora, mas se você não comer com qualidade, isso vai te arrebentar. Porque alimento, gente, gera também inflamação. O seu corpo inflamado, ele não funciona bem. Eu estou passando nesse momento por isso. Eu procurei o auxílio de uma nutricionista, por quê? Porque eu queria ver qual era o nível da minha alimentação. A minha alimentação ainda era boa, mas o meu rendimento no final do dia não era a mesma coisa. Eu não fazia uma live tão disposto. Eu lembro um dia que a minha tia chegou para mim e falou: Cláudio, você está cansado no final do dia, está nas suas olheiras. Eu falo assim, eu preciso tomar uma atitude. Aí eu comecei a buscar a fotobiomodulação, porque eu já tenho esses equipamentos, eu comecei a entender como que eu poderia, olha só, eu saí do que estava acontecendo comigo, eu fui para o como. Como eu poderia resolver isso? E aí eu fui buscando recursos sempre na camada de cima. E na camada de cima é onde você consegue as melhores respostas. Por que eu fiz isso comigo? Por que eu não busquei essa ajuda antes? E aí você começa a entender vários outros sistemas, vários outros significados e entender que é você o responsável pela sua exaustão. Que a gente fica sempre buscando terceirizar essa exaustão, falar, porque eu preciso trabalhar muito, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso fazer isso. Mas na verdade, quando isso está relacionado com prazer, se você tem prazer em limpar banheiro, você pode chegar no final do dia que você vai pegar um banheiro e você vai ter prazer em limpar ele. E isso te traz algo muito prazeroso. Não tem problema. Tem gente que tem prazer em chegar no final do dia e tomar cerveja. Tem gente que tem prazer em chegar no final do dia e tomar banho. Tem gente que tem prazer... Eu estou brincando aqui para vocês entenderem que existem vários tipos de prazer. Tem gente que tem prazer de chegar e comer um monte. Tem gente que tem prazer de chegar a abrir uma Coca-Cola e tomar uma água de coco, ficar horas no banho. Cada um faz da sua forma. Mas isso é como você pode resolver algo. Agora, por que já vai melhorar todo o seu sistema? Por que você tem prazer de fazer isso? Por que eu, Cláudio, gosto de chegar em casa e tirar roupa de trabalho? Tá? Eu tenho um ritual também, minha esposa sabe disso. Eu chego em casa, eu gosto de tirar a roupa de trabalho. Se não der para tomar um banho, porque a gente tem um combinado em casa, tá? Eu procuro chegar e dar suporte. Só que se eu ver que o sistema não está legal, eu falo, pode você se retirar e eu vou ficar com as crianças. E eu tenho prazer em estar com as crianças. Eu tenho prazer. Eu sou o cara do prazer de estudar. Eu tenho prazer em fazer curso. Eu tenho prazer de estar no aprendizado e eu tenho prazer de sempre aumentar o meu nível. Por quê? Porque dentro dessa proposta eu começo a olhar quem eu sou. Eu sou responsável, tá? pelo meu rendimento, pelo meu organismo. Olha lá minha esposa falando, ó, e eu sou a louca do banho. Então dentro dessa forma, ela quando ela toma o banho, ela revigora todo esse sistema. Tem gente que para revigorar sai para fazer caminhada, sai para pedalar, vai na academia e tá tudo certo. Agora, a grande pergunta é, o que leva você para a exaustão? Quando você entende o que é exaustão e o que está causando no seu corpo, atrapalhando o sono, trazendo dores musculares, não deixa você pensar, te dá sono 7 horas da noite, te dá sono 4 horas da tarde. Isso daí são sinais que o seu cérebro vai enviando para você e muitas vezes você não faz a leitura do sinal. E quando você não faz a leitura do sinal, você está ignorando algo que está te ferrando. Então, é muito importante você começar a escalar um pouco, fazer algo que realmente vai te trazer uma satisfação. Como eu posso sair dessa exaustão? É buscando atividade física? Legal. Ah, não, para mim, para sair dessa exaustão, eu preciso de 10 minutos de descanso. É possível? Ah, eu preciso dormir 12 horas. Eu falo assim, peraí, você já passou do limite, você já está fugindo da informação. Como sair da exaustão?
Primeiro, eu preciso me conhecer, desculpa, é entrar no meu autoconhecimento, porque só quando eu pude entender quais eram as minhas dificuldades e entender que eu tinha agredido o meu corpo de certa forma, fazendo alguma coisa, seja trabalhando muito, me cobrando muito, tendo que lavar banheiro, tendo que cozinhar, qualquer coisa desse tipo, automaticamente você reconhece o que está te agredindo. Aí você fala, agora como eu posso mudar isso? Esse como vai fazer muita diferença na sua vida, porque esse como é a estratégia. É onde você começa a ter que agir. Só que muitas pessoas só ficam no quê? E ficam no vitimismo. E a gente precisa de ação. Você quer sair do estresse, quer sair da exaustão? Você precisa de ação, você precisa ter atitude, porque senão você nunca vai sair, você vai viver prostrado, você vai viver com dor, você vai entrar em depressão, tá? E eu falo entrar em depressão por quê? Porque aqui você está no gasto energético, quando você faz isso, é a depressão, é a reparação, você não tem energia para ação. Agora energia é o quê? Hormônios, neurotransmissores, e isso você precisa dormir bem para começar a produzir isso bem também. Se você vive no estresse, o nível de cortisol está lá em cima. Existem várias formas de você avaliar um estresse. Não quer dizer se o seu cortisol também não está lá em cima que você não está em estresse. Se todo dia você repete as mesmas coisas, e eu peço muito, lá em casa eu corrijo muito isso, palavras. Se você vive dizendo, eu estou cansado, eu estou cansado, você está cansado. Se você vive dizendo, eu tô triste, eu não estou satisfeito, seu cérebro entende o quê? O que você acha que seu cérebro entende? Gente, quando fala assim, use boas palavras, não é para ficar de mimimi no sentido de eu sou feliz. Aí um dia você olha e fala assim, caramba, eu não sou feliz. Mas para de usar o negativo, porque é muito mais fácil seu cérebro entender o negativo, porque ele começa a se defender e ele começa numa fuga disso. E é lógico que chocolate, os açúcares da vida são bons. Eles te dão energia rápida, só que é o bom que gera o mal. Ele te dá energia rápida, mas ele facilita essa inflamação corporal. Te dá energia rápida, mas lembra, se você começar a acostumar ele, daqui a pouco tentar tirar de alguma forma, aí ele começa a fazer o quê? A te engordar, porque gordura é estoque de energia. Pensa, você vai sair no frio, você quer uma blusa fininha ou uma grossa? Uma grossa, porque ela te protege melhor. O que vai te proteger ou fazer um estoque melhor? Ter dentro de você? Ou você ter que ficar buscando isso o tempo inteiro, que faz você gastar energia mais ainda novamente. Ou seja, pessoal, a gente precisa entender dentro dessa exaustão que você é responsável por ela. Que se você ficar terceirizando isso para marido, para filho, mas é escolha. É escolha. Se você já sabe o que está acontecendo, agora você vai para a fase seguinte, que é como eu vou resolver isso. Esse como ele gera estratégia, ele gera ação para você. E aí você começa, depois disso, a fazer o próximo passo. Por que eu quero fazer isso? E aí você vai buscando, gente, sempre uma evolução de começar a se identificar com aquilo que realmente tem valor para você. Você começa a se identificar com uma... Aí eu vou entrar um pouco em missão, em propósito de vida, que você vai falar assim, o que eu quero? Quais são as minhas escolhas? Quem são as pessoas que podem me ajudar? Então, para que eu quero fazer isso? Vocês percebem que são perguntas que a gente usa no nosso cotidiano, mas muito mal encaixadas. Você precisa sair de uma base, que a gente fala do quê, para saber como, para você poder entrar em seguida no porquê. Aí você entra no quem, e aí dentro disso você vai no para quê, no para quem. Então, aqui é uma questão de você simplesmente começar a reorganizar a sua vida. E mais uma vez eu bato em cima da pergunta: qual a sua cor? Conhecimento, organização e responsabilidade. As pessoas não querem conhecimento, as pessoas querem tudo rápido. Você quer emagrecer sem comer, mas eu falo assim, daqui a pouco você vai voltar a comer, você sabe disso. Você quer ter disposição sem dormir, vivendo dentro de uma prisão, vamos dizer assim, que é você mesmo. Você precisa, de certa forma, melhorar a sua comunicação, e se não está bom, como você pode fazer isso? Percebem? Você já sabe o que está te agredindo.
Você já sabe o que está gerando essa sensação ruim para você? E automaticamente, antes disso, você deveria ter perguntado quando isso começou? Quando isso começou? E a próxima fase é a estratégia de como você sai disso. E aí você muitas vezes vai ter que procurar profissionais, seja nutricionista, personal, terapeutas. De alguma forma você precisa de buscar recursos. Cláudio, não tenho grana para isso, não tenho como passar por uma sessão, não tenho como ir numa nutricionista. Gente, quem quer encontra formas, tá? Primeiro que tem muita coisa gratuita e muita coisa boa hoje em YouTube e Instagram. Só peço para vocês tomarem cuidado com aqueles que falam que têm resultados e nunca tiveram, tá? Procure saber um pouco sobre a vida das pessoas, tá? Porque é muito fácil falar aqui que eu tive isso, eu fiz, porque eu sou, o que eu faço, e aí no final você vê que o resultado não vai te agradar, porque você não é igual a todo mundo. Procure aquilo que realmente encaixa dentro do seu perfil, dentro das suas capacidades, dentro do seu comportamento, dos seus valores, o que você se identifica. Então, dentro desse processo, para de vitimismo. E aí você começa a buscar o quê? Poxa, há resultados melhores, um dia depois do outro. Não foi fácil para mim abrir mão de Coca-Cola, abrir mão de pão, presunto, queijo, que eu era viciado nisso. De vez em quando toma refrigerante? Toma refrigerante de vez em quando, como pão, presunto, queijo de vez em quando. Mas era toda noite pão, presunto e queijo. Isso alimenta, mas não faz bem, isso inflama o seu organismo. É embutido, é leite, né, do queijo, é a farinha, é o açúcar. Vamos pensar um pouco, gostoso é. A Coca-Cola eu tomava 2, 3, 4 litros no final de semana sozinho. Aquela Coca de 2 litros não dava na minha geladeira. E aí eu achava que eu estava disposto, mas era uma energia falsa. E aonde vem tudo isso? Por que eu precisava dessa energia? Porque eu pensava demais. Eu ficava o tempo inteiro me ocupando de coisas que não tinham sentido para mim. E uma coisa que eu tenho batido muito com as pessoas é aprender a dizer não. Muitas vezes você quer agradar os outros e dentro desse processo, o pessoal colocou aqui, faço pão de queijo sem lactose. Hoje, gente, tem pão de queijo, tem pão de tudo quanto é tipo. Mudança é muito difícil, mas é necessário. Perfeito. Porque como você quer mudar o outro, você não consegue mudar nem a si mesmo. Mas é um passo de cada vez, é uma construção. Então, pessoal, dentro desse processo, a gente precisa começar a buscar. A gente precisa começar a buscar cada vez mais o que você quer. E aí eu vejo muita desculpa, porque tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro para isso, mas você tem dinheiro para comprar lanche, pô. Você tem dinheiro para comprar tanta porcariada, porque tem gente que acha que o custo disso é absurdo. Eu falo assim, divide um curso, vamos colocar aí um curso, tá, de R$700, divide em 10 vezes, dá R$70 por mês, tá? Hoje em dia os caras estão fazendo a estratégia dos dias, né? Então eu falo assim, se você for colocar R$70 por mês, isso não dá, vamos por aí, 2,33 centavos por dia. Pô, aí você olha e fala, virou nada. Na sua vida, muitas vezes você come tanta porcaria que você gasta R$10 por mês. Aí eu entro, inclusive, na parte de organização financeira que a minha esposa trabalha, que quando você começa a mapear e entender aonde você gasta o seu dinheiro, você começa a ver aonde você desperdiça tanto dinheiro. Olha só a colocação aqui, comprar vinho o povo compra, né? Pois é, eu conheço um pessoal que toma um vinho lascado. Sabe o que é interessante, gente? Eu fui fazer um teste de biorressonância e dentro do teste me deu que eu sou intolerante, eu tenho uma intolerância média, tá? A vinho, café, a intolerância alta a arroz. E eu comia arroz todo dia. Então, a gente precisa entender que existem trocas, e hoje minha alimentação ela é muito mais saudável, eu não passo fome. E quando eu tenho vontade de comer arroz, eu como arroz, mas o corpo desinflamado, ele aceita melhor. Então, eu estou dizendo algo aqui para vocês que eu senti na pele. Eu estava em exaustão. Quando minha tia chegou para mim e falou, Cláudio, você está com olheira para fazer live no final do dia. Eu falei assim, pô, tô mesmo. Eu estava cansado, eu estava me esforçando para compartilhar com vocês conteúdo. Mas eu falo assim, eu estava cansado. Hoje não, eu termino mais inteiro, eu estou dormindo muito melhor. Estou tendo energia. Por que eu comecei a mapear? Eu uso ali, né, o produto Desenhando a Vida, né? Eu comecei a desenhar a minha vida e comecei a entender quais eram os meus valores.
O que eu precisava dizer sim para mim e começar a dizer não para os outros? Porque eu era o cara que dizia sim para todo mundo me pedia favor e tinha gente que nem pedia, eu estava me intrometendo. Então não, saiam disso, comece a dar valor a você em primeiro lugar. Se você fala, tem gente que fala assim para mim, né? Ai, dentro disso, gente, porque eu daria minha vida pelos seus filhos querem na verdade o quê? Você vivo, teu filho quer você inteiro, porque se você estiver doente, vai ser pior para o seu filho. Então para de dar desculpa, para de terceirizar as coisas para filho. Filho quer o pai e a mãe bem, você não quer teu pai e tua mãe bem? Agora nós já começamos a entrar em constelação familiar. Filho tem um lugar dele, a direção dele, os pais têm o quê? Que dar o suporte para os filhos. Então, quando eu penso nos meus pais, eu não penso eles de frente para mim, eu penso eles atrás, me empurrando para a vida, porque eu quero meus filhos na frente, direcionando eles para a vida. Olha só o que minha esposa colocou aqui. E a gente economiza comendo melhor. Nós criamos uma forma de ter uma rentabilidade muito maior. Nós deixamos de gastar com iFood. Eu falo assim, gente, é lógico que o iFood ele veio para facilitar um monte de coisa. Né? Aquela história, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Mas eu falo assim, dá para melhorar muitas coisas. Colocação interessantíssima também aqui, ó, alimentação, sono e exercício. Quando conseguimos conciliar é incrível, tá? Dentro desse processo, eu colocaria ainda o conhecimento, o autoconhecimento. Você precisa saber exatamente quem é você. Porque às vezes o exercício faz bem para o outro e não faz bem para você. O exercício de manhã ou à tarde. Qual a alimentação? Qual o horário do teu sono? Porque quer acordar mais cedo, tudo bem, mas se você precisa dormir mais, como é que funciona isso? Entenda o que está estressando o seu cérebro, porque não adianta você também, tá, com todo respeito aqui a todas as pessoas, a todos os nutricionistas, por exemplo, você se alimenta super bem, você faz atividade física, mas você tem uma cabeça ao vento, para não falar uma cabeça de... A cabeça manda em todos esses sistemas. Todos os sistemas. Esse sistema de alimentação e o sistema de exercício, eles vão facilitar, eles vão ajudar, dar suporte, embasar, estruturar o seu cérebro. Mas não adianta nada você ter tudo isso e você viver com a cabeça ruim. A cabeça, você precisa se conhecer. Qual é a comunicação mais eficaz para você? É uma coisa que eu falo muito. Qual o tipo de energia que você tem? Você tem energia de ação ou de atração? Tudo é uma questão de conhecer a história. As pessoas muitas vezes ficam metendo pau aí em pai e mãe, mas esquecem que podem fazer diferente. Pode fazer diferente não a partir do erro deles, mas melhorando, potencializando aquilo que eles têm. O que eles te deram. Dentro desse processo, nós precisamos ter muito cuidado. Tem palavras que às vezes, quando você quer facilitar, né, a vida de um filho, você pode estar prejudicando o filho. Quando você quer potencializar a vida de alguém, lembra, você pode estar acelerando essa pessoa de chegar num processo de dor, num processo de exaustão. E eu vejo os caras da alta performance, vai, você pode, você consegue, vamos, acorda às 5 horas da manhã, vamos, você consegue, tem que fazer, pagou, feito, não sei o quê. Então, dentro dessa coisa toda, o princípio aqui é, faça com amor. Faça com amor. Olha que depoimento interessante. Eu deixei de terceirizar os cuidados dos meus filhos, porque eu não sabia mais quem eram eles. Hoje eu os acompanho de perto. Um de 8 anos e um de um ano e meio, tá? Gente, tem gente que sonha em ser mãe, em ser pai, e a hora que os filhos nascem, abdicam de tudo isso. E aí começa a reclamar de filho, começa a reclamar que não tem tempo, começa a reclamar de um monte de coisa. Se você sonhou, vive seu sonho. Vive seu sonho. Eu falo muito isso para minha esposa. Eu falo, fomos nós que escolhemos colocar eles aqui. Tenha prazer. Tem dia que cansa, mas quando você traz o amor, quando você tem amor no que você faz, é incrível. Eu vejo minha filha acordando, ela saltitante. Ela saiu da escola hoje saltitante. Oi, pai. E ela vem cantando dentro do carro. E ela chegou em casa, a mãe olhou para ela e falou assim, filha, cara, eu olho para aquilo e falo, cara, essa menina trouxe para a minha vida
uma alegria, uma luz, os olhos dela brilham, é uma alegria que ela trouxe para casa, que às vezes a gente estava ali em silêncio, emburrado, e o filho faz tum, e você olha e fala assim, caramba, eu não tenho tempo para estar cansado. Domingo, era 4 horas da tarde, eu falei assim, nossa, que leseira, que vontade de ficar aqui quieto, né? Aí meus filhos olharam os dois para mim e falaram assim, pai, vamos andar de bicicleta? Olhei minha esposa e falei, bora, vamos. Por quê? Não tem prazer melhor. Quem viu a minha postagem de andar de bicicleta, eu nunca imaginei que seria tão bom. E aquele cansaço que talvez começasse naquele momento para mim virou o que? Energia. Meu filho que tem pensamentos incríveis, ele faz perguntas, colocações com 5 para 6 anos de idade, ele faz umas colocações, hoje mesmo na hora do almoço ele fez uma que eu olhei e falei, Senhor, como que responde alguma coisa para uma criança dessa? Eles têm um nível de inteligência acima de tudo. Então, exaustão é aquilo que você coloca na sua vida, é onde a sua frequência cerebral não dá conta disso. E cuidado, porque quando você entra em exaustão, nós temos órgãos que ficam comprometidos, tireoide, rim, Cuidado, porque tireoide todo mundo sabe, mas o rim é energia vital, ok? E aí você precisa de energia circulante, nós estamos falando aqui da qualidade do seu sangue, o sangue é o transporte de tudo isso. Então, tudo isso você precisa começar a entender, e para fazer esse transporte, para ter essa energia, você precisa ter algumas coisas a mais no seu organismo circulante, por isso que a nutrição é tão importante. Mas não adianta você, mais uma vez, não adianta você suplementar, fazer exercício, tudo bonito, se aqui continuar falhando. Eu estou falando isso desde o começo para vocês. Saiba o que está acontecendo, mas como você pode resolver isso? Essa é a estratégia que você precisa. Como você pode resolver isso e para que você quer fazer isso? Para quem? E com quem você pode contar. Tá legal? Saia da exaustão. Se conheça. Se conheça. Beleza, pessoal? Lembra? Live de meia hora para mim. Se você chegou até aqui, quer dizer que você assistiu o vídeo inteiro. E agora eu vou convidar você para um resumão que eu fiz com no final o girar de chave real. Beleza? Aproveita, hein?